Deus abençoe toda a sua família. Prazer muito grande ter você comigo aqui, toda segunda-feira, às 17 horas, 5 da tarde. Nós temos a nossa live que pode te abençoar demais, te ajudar demais, trazendo para você orientações sobre o reino de Deus, sobre o seu chamado, sobre dúvidas que muitas vezes nos leva a ficar aí, vou, não vou, paro, continuo, vai acontecer, não vai. Uma alegria muito grande estar com você. Hoje nós tivemos a experiência de fazer uma enquete no meu Instagram, convidando as pessoas para escolher o tema para falar, e eu dei 3 sugestões de tema, e o tema que venceu disparado, acho que mais de 70% de pessoas, o tempo de Deus para se cumprir o chamado. Qual é esse tempo? 10 anos, 20 anos, 30, 5, um ano? É diferente de uma pessoa para outra? Bom, eu quero saber se você está me ouvindo direitinho, me dá um ok aí se você está me ouvindo bem, se você consegue ouvir o som perfeitamente, escreve para mim, tá legal, estou ouvindo, tá bem, é muito importante para mim saber como é que está chegando a transmissão aí, legal? Outro sim, é importante você compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Quero aproveitar para mandar um abraço para o Amazonas, Manaus. Amazonas, nós temos algumas pessoas que nos acompanham sempre. E eu louvo a Deus por esse pessoal lindo do Amazonas que sempre está conosco adorando a Deus. Uma alegria muito grande poder saber que lá no norte do país nós temos pessoas no Amapá, no Acre, Rondônia, Pará, muita gente no norte nos acompanhando, uma alegria. Se você estiver conosco assistindo pela primeira vez a aula, eu queria te pedir para você pegar papel e caneta, porque papel e caneta ajuda muito você a anotar frases, palavras, insights, visões que são colocadas aqui para você escrever. Se você tem o hábito de usar o bloco de anotação do celular ou de qualquer outro aparelho, faça uso, porque não basta ouvir. Se você colocar no papel, se você escrever, isso vai te ajudar a entender melhor e depois você retomar, legal? Outro sim, se você quiser, pegue água, pegue café, coloca perto de você, dá uma olhada aqui, ó. Cafezinho pertinho de mim, olha que copo chique esse, hein? Pega o seu... Tem gente que conhece esse copo aqui, hein? Esse copo é conhecido em alguns lugares, eu estou num cenário novo aqui e já tem gente que conhece o copo. Vamos lá, se você puder, pega o seu café, pega a sua água, coloca perto para você não perder nada, porque a aula é rápida e pode transformar seu pensamento, sua maneira de agir. Participe com atenção, foque aqui, vamos juntos. Você pode compartilhar para qualquer pessoa que você conhece. Essa aula vai ficar salva aqui no Instagram, aqui no YouTube por no máximo uma semana, depois ela só estará para os nossos alunos do curso Ministério na Prática. Então você tem uma semana para assistir de novo ou para compartilhar com alguém. Também é importante você entender que a aula ela é exclusiva, ela é única, ela é inédita a cada segunda-feira. Legal? Vamos então, começando aqui com a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 12. Diz o texto assim: então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante, de boa presença, e disse o Senhor: levanta-te, unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Por que eu estou lendo o capítulo 16 de 1 Samuel? Porque neste texto você vai encontrar desde o primeiro versículo que Deus manda ungir a Davi como rei. É muito importante você entender o contexto. A história de Israel é uma história muito linda. Ela viveu por séculos como uma nação teocrática, onde a orientação do governo era divino. Os profetas eram levantados por Deus para trazer orientação a esse povo. Essa igreja, essa nação vivencia a teocracia por muito tempo.
Mas eles têm inveja dos povos em volta que têm os seus reis e pede ao profeta um rei para a nação. E Deus dá a eles Saul, o rei Saul. Mas no versículo 1 do capítulo de número 16 está escrito assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? Havendo-o eu rejeitado para que não reine sobre Israel, enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Há uma mudança de governo, é o primeiro governo monárquico e agora será o segundo governo monárquico, o governo de Davi. Certo? Bom, dito isso, se você me acompanhou na leitura do versículo 1, está claro, Deus elegeu, Deus escolheu um dos filhos de Jessé, o belemita, para ser rei em Israel. No verso de número 13, há a consagração, a unção. Ele é ungido literalmente para assumir como rei de Israel. Tá claro? Tranquilo? Bom, aí vem as perguntas que eu quero que você, se puder anotar, anote. Eu vou responder todas elas. O tempo de cumprimento do chamado é igual para todos? Escreve aí. O tempo do chamado é igual para todos? 2. Precisa ter maturidade para aguardar ou não? Deus vai fazer independente de eu ter armadura ou não. O tempo de Deus para se cumprir o chamado. A pessoa, pode atrasar o cumprimento do chamado de Deus, sendo que Deus tem um tempo determinado? Deus sempre demora a cumprir? É uma outra pergunta. A outra pergunta: Deus deixa de cumprir o chamado por causa do pecado? Isso aqui, para mim, Evelyn, é bem curioso, né? Porque nós vamos ter uma discussão muito grande aqui com os calvinistas. Porque toda a corrente teológica calvinista tem a plena convicção que nada pode interromper os planos de Deus. Que Deus determina e acabou. E aí vem Armínio, que é discípulo de Calvino, e contesta algumas afirmações de Calvino. Eu não vou falar sobre isso aqui, eu podia chamar o Bruno Reis deve ter mais condições de falar para mim aqui. Bruno, você vai bem com o calvinismo, arminianismo, essa coisa toda aí, acho que é mais fácil para você do que para mim. Outro dia eu vou te chamar para você participar de uma aula nossa, mas eu conheço basicamente a estrutura de Calvino e Armínio, mas a grande deixa é, o calvinista acredita nessa soberania plena, sem intervenção de Deus, e aí vem Armínio com o livre-arbítrio, ok? Bom, eu sou arminianista, me perdoe os calvinistas, mas é isso, eu acredito que o livre-arbítrio pode interferir sim naquilo que Deus quer fazer. Este contexto já pode te ajudar em muita coisa. O livre-arbítrio, a decisão humana respeitada por Deus, pode intervir em muita coisa. Então, creia no que eu estou lhe colocando. O plano de Deus para o seu chamado e para o meu chamado, ele tem um tempo para se cumprir. Nós vamos agora aprender de maneira muito clara, muito direta, porque o tempo de Davi foi 13 anos, me ajuda aí, Evelyn. 13 anos ou 14, eu preciso me recordar aqui, até ele assumir o trono. Você lembra? 13 anos mesmo, né? Foi 13 anos, desde que ele sai da casa do pai, fica no meio das ovelhas, em frente a Golias, depois os filisteus, alguns estudos tá me trazendo aqui, diz que de 15 a 18 anos para começar a reinar aos 30 anos de idade. Tinha 17 para 30, 13, né? Eu acredito que deve ser 13 anos realmente, porque ele foi muito adolescente quando foi chamado. Mas, enfim, levou esse tempo. O tempo de cumprimento do ministério de Davi, alguém diz que foi 40 anos, mas na verdade foi 80, porque Deus o chama desde a infância, e depois com 80 anos que ele vai exercer o seu chamado. A revelação do seu chamado aconteceu realmente no deserto, ali quando ele tem convicção divina daquilo que era o chamado. E aí vem uma coisa interessante, Bruno. Quando começa o ministério de Moisés, no meu entender, começa imediatamente, porque ele tem a revelação ali na sarça ardente. E naquela experiência divina, ele já começa o seu ministério. E alguns estudantes dizem
que o ministério de Moisés esperou por 40 anos no deserto, apacentando ovelhas, Vamos tirar a dúvida aqui, Atos capítulo 7, Atos dos Apóstolos capítulo 7, tem uma passagem que o escritor, o sermão, né, o sermão de Estevão vai falar sobre isso, versículo 29 e 30, ele diz o seguinte: E esta palavra fugiu Moisés e esteve com o estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos, no deserto, no Monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Preste bem atenção nisso. Quando aparece a chama de fogo, quando ele tem a revelação, Evelyn, imediatamente ele começa o ministério dele. Ele tem uma segurança de que Deus o chamou pelo que Joquebede lhe fala, porque tudo indica que Joquebede orienta ele que ele vai ser o libertador de Israel. Os 40 anos no deserto me dá provas claras que ajudou, que amadureceu, mas a revelação do chamado acontece exatamente naquele momento, de forma divina. A revelação do chamado de Moisés começa no deserto, quando ele já tem 80 anos, e imediatamente ele começa. Então a diferença de Davi, de José, de Pedro, de Paulo e de tantos outros é normal. Aqui nós já vamos começar a lhe responder algumas dúvidas que você tem. O seu chamado ou o tempo para cumprimento do chamado é igual para todos? Não. Escreve aí. O tempo para o cumprimento do chamado é igual para todos? Não. Algumas pessoas recebem a revelação, como Davi recebeu, clara. Qual é a revelação que Deus dá a Davi? Você vai ser rei no lugar de Saul, vai sentar no trono, vai governar, e ele é ungido. Qual é a revelação de Pedro? Vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Há um treinamento de 3 anos para que ele comece. Então, é muito importante você entender que o tempo é diferente. Eu tenho dito aqui, tem mexido com a vida de muita gente. Não olhe para mim hoje como pastor setorial, cuidando de quase 5 mil membros, entre membros e congregados 5 mil pessoas. Não olhe para mim como escritor, conferencista em todo o Brasil, professor de um curso online, presidente de um conselho dentro da CGADB. Não olhe para mim hoje, na estrutura que eu estou, para você que está começando. Por quê? A minha vida já tem anos. Dá lá o que você escreveu, que eu quero ver. Eu já falei o que você escreveu aqui. É muito importante você entender que o tempo pode ser diferente do meu. O seu tempo pode ser diferente do meu. Isso é muito importante você entender isso. Porque se eu não entender isso, vai mudar a sua história. Você vai sofrer, vai ter ansiedade, vai desistir do seu chamado, porque você olha que eu estou aqui ou que o fulano está. E uma coisa que achei interessante, quando eu falei aqui sobre Moisés, transmitindo essa palavra de Moisés, a revelação profunda de Moisés acontece aos 80 anos, a revelação divina, e ali ele inicia. Porém, ele teve 40 anos, desde que está com Joquebede, está no Egito, e uma frase que o Bruno colocou aqui que eu achei muito legal: 40 anos achando que era ninguém, depois 40 anos achando que era alguém, né? 40 anos achando que era alguém, porque ele acha que ele é o cara, que ele pode, que ele tem condições, e depois ele passa no deserto 40 anos achando que não era ninguém. E o final da vida, dos outros 40 anos, ele passa vendo o que Deus pode fazer com um ninguém. Olha só, Deus pode fazer, gostei. Essa é a frase de pregador pentecostal. Vamos lá. Hoje eu estou tendo um auxílio aqui do Bruno Reis. Quem conhece o Bruno Reis, manda para mim aí, conheço. Tem alguém que está assistindo a aula que conhece o Bruno Reis? Coloca aí, Pastor Bruno Reis. Pastor, conferencista, teólogo, homem de Deus. Tem alguém que conhece? Coloca para mim, conheço. Quem conhece o Bruno Reis da aula, põe aí para mim, porque é muito legal. Então vamos lá. Eu quero que você guarde isso, porque a frustração da maioria dos chamados é o tempo. Muita gente que Deus revelou o chamado e quer ser como Moisés. Deus revelou que vai me usar e eu quero ser usado. Mas há uma diferença de time, de tempo. Outra coisa que é importante vocês entenderem, que José, que é muito usado como um tempo de espera, mas José nunca teve a revelação que seria governador do Egito. Nunca.
José nunca teve sonho de ser um grande líder, não. A revelação de Deus é que o seu pai, sua mãe, seus irmãos vão se curvar diante dele. Como vai ser, não dá para saber. Como vai ser, se Deus vai usá-lo como sacerdote, se Deus... Ele nem tem essa expectativa. E aí vem uma coisa que abre a sua mente. Muitas vezes você pensa que vai ser um grande pregador e não será um grande pregador. Muitas vezes você pensa que será um pastor presidente e não será um pastor presidente. Muitas vezes você pensa que vai ser alguma coisa dentro do reino e Deus tem outra coisa para você. O cumprimento de Deus será claro e quando chegar a hora você vai entender. Por exemplo, Deus me chamou para ser pregador. Por quê? A primeira revelação que eu tenho de Deus é que Ele vai me levar para os 4 cantos da terra. O que você pensa, Evelyn? Você é pregador. Porque toda a minha estrutura, a Assembleia de Deus onde eu vivo, onde eu sou criado, é a época da década de 80. Os grandes pregadores estão aparecendo. Gilmar Santos está chegando. Gesiel Gomes é uma estrutura enorme. Napoleão Falcão, Bernardo Johnson, e muitos outros. Então eu tenho essa expectativa. Lá na frente, eu tenho um outro encontro, aí sim, pessoal com Deus, essa é a diferença. Porque a primeira revelação que eu tenho é uma profecia. Deus fala usando alguém que vai me levantar, ok? Isso me encoraja, me anima, mas depois eu tenho a minha própria experiência com Deus. E Deus fala claro comigo. Ele coloca uma espada na minha mão direita e um cajado na minha mão esquerda e diz, pastoreie o meu rebanho. A partir dali, eu tenho certeza que Deus vai me usar para cuidar de gente, cuidar de pessoas. Percebe que o primeiro impacto de Deus na minha vida, vou ser pregador. Mas a minha experiência com Deus pessoal, eu e Ele, eu já estou com quase 28 anos. Já tenho aproximadamente 10 a 12 anos de fé. E quando Deus fala comigo que eu vou ser pastor, 6 meses depois eu estou cuidando de um rebanho. Bum! Bum! Aconteceu. Então, o tempo é igual para todos? Não. Mas se você teve uma experiência pessoal com Deus e Ele te revelou o que você vai ser, não duvide. O tempo é diferente de um para o outro, mas você precisa ter a sua própria experiência com Deus. Não condicione o seu chamado por profecia. Não condicione o seu chamado porque Deus usou alguém. Não condicione o seu chamado pelo seu talento. Você prega bem, você é um grande orador, possivelmente você pode ser um pregador, mas não necessariamente. Entendeu isso? Seu talento não é sinal do seu chamado. Cara, isso muda a vida. Muda a vida. Moisés não tem talento para ser orador. Ele é pesado de língua. Ele não tem nenhuma aptidão para aquela liderança, pelo que parece, mas Deus o chamou. Pedro não é o cara mais capaz para ser o grande apóstolo. Ele é um homem considerado indouto. Não é o meu talento que traz o desígnio do meu chamado. Tem muita gente que está estudando para ser pastor e Deus não chamou ele para ser pastor. Tem muita gente que tem talento para cantar, mas não vai ser um adorador reconhecido. Vai cantar, vai louvar a Deus, está tudo bem. Mas para Deus soprar o seu nome, você tem que ter um chamado. Legal? Para frente. É muito importante você entender que se Deus tem um tempo para cumprir um chamado, Ele vai buscar a sua maturidade. Escreve aí, maturidade. Pode escrever, Evelyn? Maturidade. Escreve, maturidade. Aí embaixo você vai colocar uma, emocional. A primeira coisa que Deus vai exigir de você é que você tenha maturidade emocional. Que você já não se abale mais com situações. Com uma morte, um velório, uma perca de alguma coisa, um pequeno problema conjugal, um filho que desviou, um não de um presidente, uma falta de oportunidade. Se você tem maturidade emocional, você não vai se abalar quando isso acontecer. Então, enquanto você não tiver maturidade emocional, não haverá oportunidade de Deus para o cumprimento de chamado. Isso é sério demais, hein? Você precisa guardar isso. Maturidade. Escreve aí. Maturidade emocional. Tá claro? Você concorda comigo? Que Deus precisa que os seus pregadores, que os seus pastores, que os seus cantores tenham maturidade emocional?
Quem concorda comigo, dá um like para mim. Eu não sei o que você está achando da aula, e eu vou falando muito rápido, mas dá um like para mim. Clica no joinha. A Evelyn está sugerindo o like, é clicar nesse joinha aí. Será que eu tenho gente que não sabe clicar no joinha? Me dá o nome da sua mãe. Nete. A irmã Nete, a senhora sabe dar um like? Aí, a irmã Nete é antenada. Parabéns, irmã Nete. Dá um like. Bom, então vamos lá. Maturidade emocional é o que tem destruído muita gente boa. Falta de maturidade emocional. Por quê? Bruno, põe um cafezinho para mim aqui, por favor. Por que muita gente está perdendo o ministério por falta de maturidade emocional? Tem pessoas que forçou a porta, não esperou o tempo, achou que o tempo dele era igual ao de alguém. E o que aconteceu? Perdeu o casamento, perdeu os filhos, perdeu o ministério, perdeu o respeito, literalmente perdeu a moral. Foram grandes, tiveram agenda cheia, tiveram boas igrejas, tiveram estrutura. Meus irmãos, me emocionou agora quando eu lembrei de pastores que atendem rebanho, que cuidam de pessoas e que foram extremamente abençoados por Deus como pastores. Os rebanhos, a igreja que Deus confiou para eles, foram igrejas fecundas, que cresceram, que abundaram. Mas ele teve um problema em casa, com a esposa. Ele teve um problema no trabalho secular, com o patrão, com funcionários. Se arrebentou, teve que abandonar a igreja e entregar a congregação, literalmente porque não tinha maturidade emocional. Não force a porta, aguarde o tempo. O tempo não é igual para todos. Pegou? Tá claro para você? Então vamos lá. Eu estou falando sobre o chamado, e aí eu estou colocando para vocês que o tempo não é igual para todos, e para cumprir o chamado você tem que ter 3 frentes de maturidade. Primeiro, maturidade emocional. Tá claro aí? Segundo, maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Tem muito menino, muita gente imatura no mundo espiritual. Ele fez um curso de teologia e acha que é teólogo. Ele pregou um dia, falou em língua e Jesus batizou 2 com o Espírito Santo, ele acha que ele é o cara. É ou não é? A pessoa se envaidece, se sente, não tem maturidade espiritual. Ele expulsou um demônio porque a pessoa tinha uma legião e ele se sente o cara. Oh! Ele não consegue entender que as coisas de Deus é com humildade, com simplicidade. E vou te dizer algo que vai mudar a sua vida. Toda a sua capacidade teológica, todo o seu tempo de oração, 2, 3, 4 horas por dia, seu jejum de 24 horas é nada sem a graça. Você só é instrumento de Deus pela graça. Deus não dará a sua glória para ninguém. Faça a sua parte e aguarde. Porque se Deus tiver misericórdia e a graça dele te alcançar, ele vai te usar. Mas não adianta ficar 3 dias sem comer e sem beber e achar que agora vai ser forte. Manto. Não, senhor. Deus não deixará você colocar no jejum a sua confiança. Deus não permitirá que depois de você estar 4 horas no monte, você descer do monte e achar que é o cara. Não é o monte que vai te fazer, é a graça. É o favor não merecido. É a misericórdia de Deus que está sobre a sua vida. É a dependência do favor de Deus sobre a sua vida que te fará grande. Grande erro de teólogos. Grande erro de estudantes. Eles acreditam que agora eles podem. Formula um esboço, coloca os tópicos, organiza todas as ideias, mas não tem maturidade espiritual. Não entende, não tem experiência com Deus. Tem experiência acadêmica. Tem experiência com professores. Tem experiência com pastores, tem experiência com obreiros, até com ministérios, sabe andar, sabe articular, sabe o caminho da política ministerial, mas isso não é suficiente para Deus cumprir o chamado na sua vida. Para Deus cumprir o chamado, você tem que ter maturidade espiritual. Talvez a pergunta seja, como eu consigo, pastor? Como eu consigo ter maturidade espiritual? Aí vem a resposta que vai mudar a sua vida. Eu vou tomar um café primeiro. A maturidade espiritual se adquire com experiências íntimas com Deus. Escreve aí, experiências íntimas com Deus.
A maturidade espiritual se alcança com experiências íntimas com Deus. Deus pode usar um pastor, Deus pode usar uma pregação, Deus pode usar um anjo, Deus pode usar meios que você se considera como visão, um sonho, não importa, mas é uma intimidade sua com Deus. É o primeiro caminho para você começar a amadurecer espiritualmente. 2, a maturidade espiritual se adquire com tempo reservado com Deus. Mesmo você não sentindo nada, não está arrepiando, não está chorando, mas você está com a Bíblia, está de joelhos, está buscando ao Senhor. Essa busca da glória, essa busca da presença te levará a um outro nível, a um outro patamar. Você já não dependerá mais da sua estrutura, mas totalmente de Deus. Então, você não tem como ter maturidade espiritual sem ter experiências de intimidade com Deus, sem ter tempo separado com Deus. Irmãos, eu conheço muita gente que estuda muito, que lê muito, mas não tem intimidade com Deus. Então, para você alcançar a maturidade espiritual, busque ter uma experiência pessoal com Deus, sem um terceiro, sem alguém que está te ajudando. Não é o profeta, não é o pastor, não é o professor, é você e ele, ok? Dá para pegar aí? Tá suficiente? Alguma dúvida mais, Evelyn? Você entendeu o que é maturidade espiritual? Tá. Terceiro, então você tem que ter uma maturidade emocional, você tem que ter uma maturidade espiritual, isso para ter condições de Deus cumprir o mandado, o chamado. Porque o tempo não é igual para todos. É a primeira coisa que eu coloquei. E aí eu estou te falando qual é o tempo. Porque você precisa de maturidade e você vai receber. E a terceira maturidade, irmãos, que eu acho que é o grande erro dos pentecostais, é você ter estrutura financeira e você vai ter a segurança que você não depende mais do dinheiro. Como é que eu chamaria isso? Não é uma maturidade emocional, é uma estabilidade emocional, talvez. É quando você pode ganhar 2.000 por mês, 1.500 ou ganhar 40 mil, que você está bem com o que você ganha. Tem muita gente que não conseguiu ainda criar o equilíbrio do que ele ganha com o que ele gasta. E isso é um desastre na obra de Deus. Todo e qualquer homem e mulher que se envolveu na obra sem ter estrutura econômica de consciência, não de ter carro, casa, não de ganhar muito, mas que ele se conscientizou que com aquilo que ele ganha ele vive, ele causou problema para ele, para a família e para a igreja. Porque ele vai ser corrompido, vai ser um lugar que o diabo vai usar para te machucar. Porque essa vai ser a sua fragilidade. E o diabo sempre vai tocar na sua fragilidade. Se você tiver maturidade emocional, maturidade espiritual e uma estrutura financeira, que eu não sei se eu poderia colocar como maturidade, no sentido de que está bem assim. Meus irmãos, tem frentista de posto de gasolina que não tem medo. Tem frentista de posto de gasolina que deve ganhar 1.800, 2.500, 3.000, eu não sei quanto, mas que ele consegue pagar o pequeno aluguel dele, fazer as compras, dar o seu dízimo, dar a sua oferta, cooperar, dirigir uma congregação e está pleno. E tem empresário que tem chamado de Deus e não consegue se estruturar. Eu quero orar por alguém. Eu quero orar por alguém que precisa pedir a Deus graça para poder aprender a viver com o que Deus deu, para poder se sentir satisfeito com o que Deus deu. Sem essa segurança, você não vai conseguir construir o seu chamado. Nem todos vão ganhar muito dinheiro. Nem todos vão ter muito pelo chamado. Pelo contrário, tem pessoas que vão deixar de ganhar muito para ganhar menos no reino. Mas se é isso que Deus tem para você, está tudo bem. Tem alguém que puder fechar os olhos comigo? Eu quero orar por alguém que está comigo agora, que Deus tem um chamado e que você está aguardando o cumprimento desse chamado e que Deus falou contigo que o tempo não é igual para todos, mas que você está buscando essa maturidade que Deus vai te ajudar a você ter. Feche os olhos. Eterno Deus e eterno Pai, nós estamos numa aula online, estamos alcançando gente em muitas partes do mundo.
Mas neste momento o teu Espírito toca profundamente no meu coração para interceder por alguém que está conosco, que está vivendo uma grande confusão financeira, mental, talvez pessoal, familiar, eu não sei. Mas traga paz a esse coração, traga segurança, Senhor, a essa vida, para que ela possa entender que Tu vais cuidar dos detalhes. Que Tu possas vir ao encontro, Senhor, deste Teu filho, para que ele entenda o que Tu estás fazendo. Senhor, eu rogo na autoridade, no nome de Jesus, confirma essa palavra no nome de Jesus. Amém, amém. Eu vou ler um versículo para você, eu vou sair um pouquinho da aula aqui, me perdoe, mas eu sou pastor e eu preciso ministrar, e quando Deus quer falar, é importante a gente dar lugar. Me ajude, por favor, com o Google, Aprendi a Estar Contente, eu acho que está em Filipenses, que pode ser até posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu não me lembro, porque eu estou sem a minha Bíblia aqui, achei aqui, Filipenses capítulo 4, versículo de número 10 até o 13, diz os textos assim, preste atenção, Filipenses capítulo 4, versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido a oportunidade. Não digo isso como por necessidade. Olha o que Paulo escreve. Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Marta, essa expressão me impactou. Por quê? Ele não sabia, ele aprendeu. Ele usa já aprendi. Então, por trás dessa palavra, há uma conjectura muito clara. Paulo não estava acostumado a viver do jeito que era para viver. Ele tinha um estilo de vida e agora ele diz, eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu acho que muitos dos meus alunos não aprenderam a contentar-se com o que tenho. E olha o que ele vai dizer no versículo seguinte, no versículo de número 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu aprendi a viver e a estar contente do jeito que Deus quiser. E aí ele vai usar a expressão, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você entender isso, sua vida muda. Esses dias eu conversei com a minha esposa e falei, bem, se a gente tiver que recuar, tiver que morar num apartamento menor, num bairro mais simples, ela falou, tá tudo bem. O importante é a gente estar no centro da vontade de Deus. Cara, isso é maturidade. Você chega a um nível de maturidade financeira que você vive com o que tem. E você aprende a estar contente com isso. E o grande problema da maioria das pessoas que tem chamado é ele não entender que Deus tem a medida certa para cada um. A inveja já matou muito o ministério. A vontade de ter o que não é seu. Bom, eu vou parar um pouquinho aqui para perguntar se você está gostando. Se você estiver gostando, eu quero que você diga alguma coisa aí. É bênção, pastor, glória a Deus, aleluia. Eu preciso saber se você está entendendo o que eu estou falando aqui. Se você estiver gostando, você pode dar um like, apertar aí nesse joinha e também compartilhar com um amigo que vai me ajudar demais no conteúdo da aula de hoje. Bom, é importante você entender uma palavra que para mim mudou a minha vida quando eu descobri isso. A pergunta seria, eu posso atrasar o cumprimento do chamado de Deus? Bruno, você pode atrasar o cumprimento do chamado de Deus? Com certeza. Com certeza. Falar com teólogo é diferente, né? Com certeza. Muita gente tem essa dúvida, mas quando Deus tira o povo do Egito, Deus faz uma promessa. Qual é a promessa? Colocá-los na cidade, na terra que mana leite e mel. E só 2 entrou. Uma nação tem uma promessa. Uma nação tem uma promessa. Alguns estudiosos dizem que talvez seriam 6 milhões de pessoas. Outros dizem que é um pouco mais, um pouco menos. Mas a grande verdade é que da nação que tinha a promessa, só 2 vivem a promessa. Seria um trajeto que levaria 3 meses, 40 anos. Nessa saída do Egito até a Terra Prometida, a pé, com todo crianças e todas as dificuldades, está me ajudando aqui o Bruno, dizendo 3 meses seria suficiente para eles chegarem lá. E em 40 anos, Deus sepultou eles no Egito, no deserto. Porque
A volta no Egito já era um plano de Deus de vocês não vão entrar, pela incredulidade. Então, me perdoe, mas Deus tem chamado para muita gente que adulterou, que mentiu, que foi mau caráter, que não orou, que não estudou, que não se comprometeu e que, apesar de ter um lindo chamado, não está vivendo esse chamado. Tenha certeza do que eu vou dizer. Azar. Eu tenho entre alguns conselhos você ouvir a mensagem que eu preguei na Santa Ceia da Assembleia de Deus em Taboão da Serra do mês de agosto. Amanhã vai estar no seu canal, à noite. No mês de agosto. Amanhã já vai estar no canal. Se você estiver assistindo esse vídeo em outra época, já está no canal do YouTube, João Barbosa Pastor. Eu falo com muita propriedade sobre estar no centro da vontade de Deus. É uma aula completa sobre a vantagem de estar no centro da vontade de Deus. Então, se você entender que para você vivenciar o que Deus tem para você e não atrasar o cumprimento da chamada do seu ministério, se você guardar no coração o seguinte: você tem que aceitar, escreve aí, aceitar o jeito de Deus. Simples, né? Mas é tão difícil. Eu tinha vergonha do púlpito. Eu, João Barbosa da Silva, tinha vergonha. Qual era a minha vergonha? Sentar na frente ali, que a Assembleia de Deus tem um negócio, se você senta e o povo fica olhando para você. Aquilo me deixava corado assim. Eu sentia uma timidez muito grande. Eu subia no púlpito, pregava e descia. Para mim ser presbítero, evangelista, pastor, eu tinha que subir, eu não queria. Isso foi o primeiro grande conflito que eu tive com o meu chamado. Segundo, eu vi que todo pastor tinha que renunciar, eu estou falando da década de 90, década de 80, todo pastor tinha que renunciar à sua vida econômica para viver uma vida muito difícil economicamente falando, para cumprir o seu chamado. Você deve se lembrar dos missionários brasileiros que sofreram no campo missionário, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, na África, no interior do Nordeste brasileiro, em quantos lugares, na Amazonas, quanta gente eu vi sair de São Paulo, de Santa Catarina, para ir trabalhar lá na beira dos rios do Amazonas e deixar todo o conforto da cidade, toda a estrutura que tinham para se dedicar ao chamado, e aquilo me machucava demais. Disse, não, eu não posso, eu preciso construir uma vida, porque eu vinha de uma história de vida que me influenciava muito. Então, eu sou testemunha clássica de que você pode atrasar o chamado. Se você não aceitar o jeito de Deus, você vai colocar impedimentos. Porque muitos de nós somos vaidosos ao ponto de achar que vai ter que ser dessa e daquela maneira. Mas o jeito de Deus é o melhor. Se você não quer atrasar o cumprimento do seu chamado, primeira coisa que você tem que fazer, guarda isso no coração, aceite do jeito de Deus. 2, e isso para mim muda toda a vida. Você orar diariamente, Deus revela-me a tua vontade. De manhã, no almoço, à tarde, na madrugada. Repetição de busca, de trabalhar o seu interior. Eu quero fazer o que Deus quer. Eu tive uma frase que eu nunca mais esqueci, da esposa de um pastor presidente: eu quero tudo o que Deus quer para mim e não quero nada do que Deus não quer para mim. E eu disse, cara, simples, mas poderoso. O que Deus quer para mim é o melhor. Mas como saber disso? O que Deus não quer para mim, como saber disso? E aí vem esse temor, essa busca. Senhor, estou no centro da sua vontade? É isso que o Senhor tem para mim? Por quê? Muitas vezes, aquilo que brilha não é ouro. Muitas vezes, aquilo que parece maravilhoso não é o que Deus tem para você. Cuidado com a vaidade do seu coração. O coração é enganoso. O coração muitas vezes te leva àquilo que Deus não tem para você. Eu te garanto que no centro da vontade de Deus você vai ser plenamente feliz. Eu atrasei o meu chamado. 5 anos. Eu poderia ter 5 anos a menos hoje. Mas eu fiquei deixando para depois, para depois, para depois. E Deus querendo me usar e eu não queria. Bom, é outra história. Mas
Acredite, se hoje você tomar uma decisão de dizer, Senhor, eu quero estar no centro da sua vontade, vai haver uma ação de Deus a seu favor e Deus vai começar a trabalhar do jeito dele na sua história. A nossa aula vai sempre na segunda-feira às 17 horas aqui no YouTube. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. É muito importante você se inscrever, compartilhar com outras pessoas. Muitas pessoas estão nos ajudando, levando essa aula para mais pessoas. E eu quero muito que você me ajude a falar com mais pessoas, compartilhando a nossa aula com outras pessoas. Legal? Se você está gostando, eu queria que você me fizesse um comentário. Escreve alguma coisa e eu vou pedir para a Evelyn, que está me auxiliando aqui, me passar alguma coisa que alguém escrever. Forte, foi Deus quem falou, acredito, é isso, é muito importante. Há uma pergunta que sempre me fazem, Deus sempre demora a cumprir a sua promessa? Tempo de Deus para cumprir o chamado sempre demora? Não, nem sempre. Eu acho que 3 anos de um pescador se tornar apóstolo é um tempo rápido, não é? O que você acha, Bruno? Sim. Do absoluto zero, para em 3 anos ser o grande líder da história mundial, o grande nome da história mundial, é um tempo muito curto. Então, apesar de termos testemunhos de pastores, de líderes, de profetas, que o tempo foi mais longo, mas nem sempre demora a cumprir. Eu já vi gente que Deus salvou, libertou, batizou com o Espírito Santo, foi batizado nas águas depois de ser batizado com o Espírito Santo e muito rapidamente ele começou a pregar e o grande perigo é a falta de maturidade emocional, espiritual e também financeira. Mas se Deus está fazendo é porque Ele sabe que você já adquiriu essa maturidade e está crescendo, ok? Mais uma pergunta. Deus deixa de cumprir o chamado por causa do pecado? Sim, Deus deixa de cumprir o chamado por causa do pecado. Muitas pessoas, como eu dei o exemplo da nação que saiu do Egito, e muitos ministérios, ou será que Deus não tinha propósito com Judas Iscariotes? Será que foi tudo um jogo de cena? Trazer Judas para o ministério apostólico. Eu tenho para mim que Jesus trabalhou muito forte para que ele se convertesse, mas ele não deu lugar, ele não permitiu ser tratado. Então, não tenha dúvida que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Agora, o arrependimento pode trazer tudo na estaca zero. Não haverá colheita, haverá prejuízo, mas Deus continuará trabalhando. Se você errou, se você pecou, se você não trabalhou suficientemente para entender o que Deus tinha com o seu chamado e quer cumpri-lo, por que não, hoje, depois dessa aula, tomar a decisão de dizer, não, eu vou começar do absoluto zero. Só não volte para a casa do Pai achando que é o cara. A volta para a casa do Pai é o exemplo do pródigo. Pequei contra os céus e contra ti. Voltarei para a casa do meu pai, com qual exemplo, Bruno? Para ser um jornaleiro. Eu não mereço nem ser filho, mas está tudo bem se ele não me quer mais como filho. Ser empregado na fazenda dele é melhor do que onde eu estou. Isso é humildade. Arrependimento com orgulho é muito perigoso. Tem muita gente que volta, mas querendo ser o que era. Volte arrependido e com um sentimento de humildade. Se Deus quiser fazer, legal. Mas não tente querer, a partir de agora vai começar tudo de novo. Porque eu já vi muitas pessoas se tornarem céticas, apóstata. Eu conheço pregador pentecostal que pregou, orou, paralítico andou, homem que foi poderoso em Deus, meu amigo, e que se tornou um apóstata. Que veio nas redes sociais falar contra Jesus, contra a Bíblia. Eu conheço gente que pregou nos Gideões Missionários, um dos grandes eventos pentecostais da nação, que pregou nesse Brasil todo e apostatou. Abandonou o cristianismo. Olha, eu poderia te dar exemplos aqui de muita gente que parece que era grande, mas que o orgulho lhe levou a se levantar contra a própria palavra de Deus. Por isso, tenha certeza, Deus pode deixar de cumprir
o chamado que tem na sua vida por causa do pecado. Mas o arrependimento com humildade, quem confessa e deixa, vai alcançar misericórdia. Legal? Deus abençoe você. Alguém comentou, não? Perguntas, pode Teve pergunta aí? Teve uma frase? Alguém escreveu alguma coisa? E abre para quem mais quiser. A Evelyn está me orientando aqui que você pode fazer perguntas e eu vou responder. Então vamos lá, vou pedir para a Marta fazer uma pergunta, pedir para a irmã, me repete o nome da sogra, Bruno? Nete. Eu vi alguém dizendo, eu amo demais a sogra da minha esposa. Vamos lá. Como eu necessito de suas aulas extraordinárias. Obrigado, irmão Jorge. Que legal, fiquei feliz de saber. A Gildete diz, uma aula maravilhosa. A Vanderlúcia disse, às vezes acho que estou adiando o meu chamado. A Islânia, olha que nome bonito, está dizendo aula abençoada. A Marta Monteiro, uma aula que muda vidas. A Yara dizendo, muito importante. Ô, glória! Essa é pentecostal, hein? Essa aqui até escrevendo da glória. Eu quero que você escreva em língua estranha. Vamos lá. A Mônica está dizendo, vou ouvir novamente, pastor, isso é muito bom. Suas aulas são fundamentais para qualquer ser humano evoluir. Vamos lá. Sua aula tem um nível de excelência altíssimo. Obrigado. Olha que legal a Mônica escrevendo aqui. Essa aula foi uma resposta de Deus para minhas perguntas. Vamos lá. As perguntas vão começar a chegar. Faça a sua pergunta do que você ouviu, do que você participou. Quem sabe eu posso te ajudar, né? O Tiago está dizendo, impactado com essa aula, pastor. Que bênção. Vamos lá. Pergunta da irmã Marta Monteiro, dos Reis. Pastor, aprendi que podemos atrasar o chamado. É possível apressar? Não. Boa pergunta. Se eu posso atrasar o chamado, eu posso apressá-lo? Não. Porque aí você vai se colocar primeiro à disposição da vontade de Deus. E Deus tem um plano exato. Você pode atrasar por desobediência pelo livre-arbítrio. Mas quando você usa o seu livre-arbítrio para colocar na mão de Deus a sua expectativa, então automaticamente você vai andar segundo o tempo de Deus. E esse é o melhor. Quando você entende, se for daqui 10 anos, daqui 20 anos, será no tempo de Deus. O melhor lugar para um ser humano é no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus tem o propósito e o tempo junto. Porque muita gente conhece o propósito, mas não conhece o tempo. O tempo Deus não revela, Deus revela o propósito. O tempo você aguarda. Então viva o seu propósito, aguardando o tempo, e que na hora que unir os dois, ninguém te segura. Você vai ver. Boa pergunta. Vamos lá, mais alguma pergunta? A Mônica, todos que têm um chamado cumpre, fica exposto a retaliações? Não. Tem príncipe e tem soldado. Tem gente que Deus tem um chamado, mas já nasceu no palácio. Tem gente que Deus tem um chamado, mas já é filho do rei. Já estudou em boas escolas, dormiu em berço bom, teve babá, fralda descartável. E tem outros que já nascem lá na manjedoura e vai sofrer um bocado. Nem todos vão sofrer retaliações, não. Não é necessário, não é uma regra para cumprimento de chamado. Tenha certeza disso. Bora. Como saber para o que você foi chamado? Essa é fácil. Para você saber do seu cumprimento do seu chamado, é essa busca incessante de ouvir Deus e não profetas. Eu chamo isso de ter a sua própria experiência com Deus. Deus revela o chamado sempre. Quem vai falar com Moisés é Deus, quem vai falar com Davi é Deus, quem vai falar com Jeremias é Deus, quem vai falar com Pedro é Deus, quem vai falar com Paulo é Deus. Todas as vezes que a Bíblia fala de chamado, o próprio Criador revela o chamado. Percebeu isso? Deus vai revelar o chamado. Se você tem um chamado, como é que você sabe? Se aproxime de Deus. Em jejum, em oração, em busca do sagrado, e Deus vai revelar o chamado. Tem mais uma colocação aqui. Pastor, sempre fugi do meu chamado, me escondendo em meus empregos, mas sempre soube que Deus quer algo diferente para mim e as suas aulas têm me despertado. Legal, parabéns, isso é muito importante. Essa aula vai ficar salva por pouco tempo aqui no YouTube, depois só os alunos terão acesso no curso Ministério na Prática. Então, se você está participando da aula, você tem uma semana para assistir de novo, mandar para alguém, depois ela sai do ar.
Entendeu? É importante você participar. Quero agradecer a todos pelas perguntas. A Manete mandou a pergunta dela. A Manete? O senhor pediu para ela mandar. Tá, acha aqui para mim que eu estou meio ruim de celular. Eu vou achar a pergunta da Manete, que está entre muitas aqui. Manete, a senhora sabe que eu te amo, né? Cadê a Manete aqui? É a Lucitânia? Elisandra. Ah, não vou achar nunca a Nete com a Elisandra. Vamos lá, com a Elisandra. Pode haver mudança no meu chamado? Exemplo, chamado para missionário depois de pastor, Manete, mãe da Marta. Ah, agora está quieto. Pode. Não há mudança no chamado. José não foi chamado para ser governador, ele se tornou governador. Talvez ele nunca pensou em ser governador. Eu nunca imaginei que seria missionário. Deus nunca me deu uma revelação antes que me levaria ao campo missionário fora do país. Deus me chamou para ser pregador. Depois me revelou que eu seria pastor. E depois me revelou que me levaria para fora do país. As revelações podem ser no tempo certo, porque Deus conhece a nossa ansiedade. E se Deus falar que vai me levar para a China, eu vou ficar louco hoje, porque eu não vou aprender mandarim. Então a revelação de Deus ela vai acontecer segundo a sua maturidade emocional e espiritual. Porque muitas vezes uma revelação pode te tirar do rumo. Você parar de trabalhar, parar de estudar. Então pode sim haver uma mudança, não do chamado, mas a revelação pode se tornar mais clara. Deus chamou você para missionário e depois para pastor. Lá Deus me chama para o campo missionário e lá no campo missionário ele me fala que me quer pastoreado. Tá claro? Deus abençoe. O Tiago está pedindo para falar sobre o curso, é a minha primeira vez aqui. Tiago, nós temos um curso com mais de 120 aulas, videoaulas, e essas aulas estão todas numa das grandes plataformas de cursos online da nação, a Hotmart. Mas nós temos o período de abrir turmas, porque temos que cuidar desse pessoal. Por enquanto, nós não temos vagas para o curso Ministério na Prática. O que é o Ministério na Prática? É eu usar toda a minha experiência empírica, teológica, acadêmica e colocar dentro de um curso, para quem é teólogo, para quem não é, como vivenciar literalmente o seu ministério na prática. Porque muita gente é teórica. A grande maioria aprendeu a dividir o Velho do Novo Testamento, conhece o Pentateuco, conhece as doutrinas teológicas, mas não sabe como usar. Não é professor, não é pastor, não é pregador, não é nada. Ele só é um conhecedor da Bíblia com um chamado ardendo dentro de si. Então o curso Ministério na Prática vai levar você a colocar em prática o seu chamado. Como lidar com a família quando não é crente, como lidar com a família quando não entende o ministério, como trabalhar o ministério diante dos obstáculos das pessoas não me reconhecerem como chamado, enfim, todas as perguntas e os questionamentos de quem tem um chamado e como vivenciá-lo. O Ministério na Prática já mudou a vida de muita gente e se você quiser, certamente Deus vai te dar a oportunidade. É só me acompanhar por aqui ou no Instagram e na hora certa, quando abrir turma, vem comigo que vai te abençoar demais, ok? Eu não sei se todos querem tirar uma foto comigo, eu estou com um cenário muito chique aqui atrás de mim e eu queria guardar esse cenário. Se você for printar a tela, eu vou parar um pouquinho, vou dar um sorriso, você printa a tela, mas porém, quando você for postar, poste no Instagram, me marque lá, @JoãoBarbosaPastor e faz uma frase sobre a aula. E aí eu vou repostar os melhores para que você também possa te ver no Instagram junto comigo. Vamos lá? Arrumando aqui, você pega aí para printar a tela e mandar para mim, vai? Isso, printa a tela e depois você reposta lá e eu vou repostar e Deus vai te abençoar, legal? Posso dar aí sua opinião? Ô Jorge, depois você me responde aqui de novo que eu quero saber. Essas aulas têm me deixado milionário e mais confiante nas promessas de Deus. Eu gostei do milionário, eu não sei se foi erro do corretor ou se foi isso mesmo que ele falou. Deus abençoe, Jorge, prazer grande. Queridos, todos vocês que estão comigo aqui, é importante você fazer um comentário do que você achou da aula. A Marta Monteiro vai escrever, olha, hoje na aula eu recebi isso, aquilo. A irmã Neide vai escrever, Neide, né? A sogra? Nete. A irmã Nete vai pedir para a filha escrever a aula de hoje, porque são alguns questionamentos que você pode escrever nos comentários para que eu possa perceber até onde eu fui. Porque não sei se você percebeu, a minha aula não é uma aula teológica. Não é uma aula tentando te ensinar quantos versículos e tal. Eu fundamento toda a minha palavra
naturalmente na Bíblia, porque quando fugir daí não está certo. Eu trabalho sempre com a palavra de Deus, mas usando também a minha experiência, o meu conhecimento, para que você possa mudar seu conceito com muitos valores. Legal? Uma honra ter você comigo. O Jorge falou que não foi erro, não. Ó, o Jorge está afirmando claramente aqui, dando risada, suas aulas estão me deixando milionário e mais confiante nas promessas de Deus. Suas aulas me encantam. Que legal. Obrigado de coração. Se você pode me responder uma pergunta, eu vou perguntar aqui ao vivo, mas eu acho que não vai ser nem difícil. O Bruno vai ser. Você já viu uma aula assim? Não. Nunca, né? Bem espontâneo. Bem diferente de uma aula didática, né? Marta, você já tinha visto uma aula assim? Não, pastor, podia ficar escutando 3 horas. Ah, que legal. É diferente. Então escreve para mim aí, você já assistiu uma aula como essa? Ou você está só com aquelas aulas que tem todos didática diferente? Porque é o que Deus me deu. E aqui vem uma orientação e eu termino com essa. Acredite no seu chamado. Muita gente pode duvidar. Muita gente pode achar simples. Mas o Tiririca ganhou o Brasil com o jeito dele. Talvez ninguém fez o que você fez, mas se você faz com excelência, com temor, com caráter, com ética, não tenha vergonha de quem você é. Você pode não conhecer muito do próprio idioma, mas se você tem uma experiência com Deus, deixa Deus te usar como você é. Beijo, Deus te abençoe.